São convidados habituais do Closing Bell, João Cantigas Teves, professor do ISEG, e também o Rui Moreira de Carvalho, professor universitário. Agradeço aos dois a vossa presença neste Closing Bell. Rui, começo por si para lhe perguntar, hoje Pedro Passos Coelho dizia no debate quinzenal no Parlamento que a banca não pode ser obrigada a utilizar os fundos que estão disponíveis para se recapitalizar. A questão é, a banca precisa mesmo de se recapitalizar. Como é que o vai fazer? Boa noite. A banca necessita de se recapitalizar. E isso é um facto em Portugal e é um facto na Europa. Vale recordar que, a nível, por exemplo, dos três principais bancos franceses, o BNP Paribas, o Crédit Agricole e a Société Générale, desceram, respectivamente, nos últimos 3 meses, 58%, o BNP Paribas, a Société Générale desceu 61% e o Crédit Agricole desceu 58%. Isto em 3 meses, os 3 principais bancos franceses, ou seja, ainda valor superior aos bancos portugueses. O que está a acontecer, nomeadamente em Portugal, acrescido dos outros países, é que até dezembro do ano passado, segundo dados do Banco Interbancário, portanto, o chamado Banco of Settlement, que é o banco que mede as trocas financeiras entre os principais bancos mundiais, que Portugal era dos 3 países, Grécia, Irlanda portanto, Portugal, Grécia e Irlanda, o país que o sistema financeiro tinha emprestado mais dinheiro ao governo, ao Estado, em dívida soberana. Ou seja, Portugal tinha 23% até dezembro. Reparemos que depois de dezembro é que começamos a aumentar este envolvimento. Dívida do sistema financeiro grego à dívida soberana da Grécia era 16% e da Irlanda 18%. Ou seja, o sistema financeiro português apoiou muito diretamente o Estado português, através, nomeadamente, da dívida soberana, ou indiretamente através das empresas de capitais públicos, o chamado Sistema Empresarial do Estado. Dívidas essas que vão desde do setor dos transportes, que se fala entre 15 a 20 milhões, até mil milhões, até aos municípios, entre 2,5 a 5 mil milhões. Ou seja, esse dinheiro, e foi várias vezes referido, existe e é uma unidade. Ele ou vai para o Estado ou ia para as empresas. Mas também, se não fosse para o Estado, estando o Estado a colocar dívida pública no mercado, se ninguém comprasse, era o default. Portanto, teve mesmo que se atravessar, utilizando uma linguagem corrente. Bom, agora chegou o momento em que se pergunta onde é que está o dinheiro para a economia real. E esse dinheiro não existe. E não existe, e coloca-se, e coloca muito, muito, muito bem, há 12 mil milhões no plano da Troika. E como fazer? Aí podemos pôr outra questão. Esses 12 mil milhões, como é que eles são canalizados para o sistema financeiro? É pago a empresas que são ineficientes, que provaram que são ineficientes, mas que teoricamente têm poder de coação, de lobby, fazem greves, pedem aumento de salários, não fazem reduções ao aumento de produtividade, enfim, ou seja, capitaliza-se a empresa, mete-se mais dinheiro, essa empresa paga ao Estado, mas fica tudo igual. Daqui a meia dúzia de meses estamos outra vez a pedir dinheiro para, digamos, para o cash flow da empresa, para a tesouraria. A outra questão, ok, não vamos emprestar essas empresas, mas os bancos podem à mesma utilizar a linha de crédito dos 12 mil milhões. Pois, mas vão ser comprados pelo Estado numa posição em que estão profundamente descapitalizados. Ou seja, elas estão na mão de baixo. É uma posição muito difícil em que quer a Associação Portuguesa de Bancos, quer, nomeadamente, o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças também, estão a encontrar situações alternativas. E que situações alternativas podem ser essas, Rui? Através de fundos. Ou seja, os bancos colocam os seus ativos esses que são avaliados, que estão identificados, e o dinheiro, digamos, da Troika vai para esses fundos, por sua vez, que têm ativos com liquidez, têm ativos que o mercado estabilizando conseguem ser colocados. Ou seja, basicamente, em vez de entrarem diretamente no capital da banca, entrariam, por exemplo, através de um veículo, eventualmente, para deter esses ativos que a banca tem. Claro, um outro, que também é imediato e vamos, naturalmente, falar sobre ele, que é o da construção civil, o do imobiliário. As empresas de construção civil estão com sérios problemas de liquidez. Elas têm, nomeadamente, possibilidades de passar garantias bancárias e o banco não tem capacidade de dar garantias bancárias. Não é que não tenha liquidez,
é que, devido aos plafons do acordo que têm de redução da taxa de transformação, eles não podem fazer. Nós vamos olhar para essa questão em particular. Professor João Cantigas Esteves, esta questão é uma questão, se me permite a expressão, uma pescadinha de rabo na boca, porque os bancos não querem adotar uma recapitalização através da entrada no capital, mas precisam, obviamente, recapitalizar os seus balanços. Exatamente. Eu penso que ainda há aqui questões de fundo, enfim, que ainda não estão resolvidas. Na prática tem muito a ver ainda com o balanço que os bancos ainda têm e que ainda têm ali ativos com alguma qualidade, ou pouca qualidade, que no fundo ainda não está resolvida, e a questão é realmente saber qual é o caminho a seguir. De qualquer forma, enfim, e o colega já fez uma brilhante exposição sobre o tema. Aquilo que eu acrescentaria é que também temos que reconhecer que a banca tem dado a refletir sobre o assunto e até tomar algumas medidas. Aquilo que normalmente que se tem dito, e poderá ser uma alternativa também, é que o equilíbrio das próprias contas dos bancos, dos próprios balanços, também eventualmente haverá algum espaço de manobra naquela lógica de vender ativos. Isto é, até que ponto é que os bancos que sabemos no passado recente e não só, portanto, nas últimas décadas, foi muito frequente haver uma presença forte da banca, mesmo no capital de várias empresas, que não tem a ver diretamente com o negócio bancário. Provavelmente fará sentido, e até eventualmente será uma oportunidade, para refocarmos os próprios bancos, no sentido em que vendam, alienem aquilo que são ativos não diretamente ligados ao seu negócio principal, que deverá ser a banca, e por essa via também ajudar a recapitalizar. Nós temos assistido neste momento a alguma crítica, nomeadamente à Troika, por estar a ser talvez um pouquinho exigente nos rácios que está desde já, nomeadamente rácio de capital, que está a colocar aos bancos. Eventualmente poderia ser um bocadinho mais lento. Mas temos que ter consciência que isso é muito importante. Importa relembrar que, enfim, andamos aqui com um sistema bancário, todo ele praticamente em suspenso, já há muito tempo, sem capacidade de financiamento, utilizando praticamente os mecanismos do Banco Central Europeu, todo um conjunto de ajudas. Infelizmente estamos relativamente longe de uma certa normalidade no próprio setor. Portanto, nesse sentido, enfim, há aqui algo, também estou de acordo que se vai ter que agir, também, enfim, posso tentar entender alguma resistência da parte dos bancos em tentar resolver os problemas sem o dito recurso, sem a entrada, no fundo, na prática do Estado no capital dos bancos, mas para isso também vão ter que mostrar serviço feito, nomeadamente nesta área, eventualmente, das vendas de ativos. Mas, de qualquer forma, provavelmente vai ser muito, muito difícil e provavelmente vamos ter que aprofundar alguns destes mecanismos para ajudar o setor a melhorar e, eventualmente, começar a ver, lá está, alguma esperança no sentido do dito apoio à economia, eventualmente alguma folga para começar a dar algum crédito à economia. Não é? João Cantigas Esteves, hoje José Manuel Durão Barroso falava de um imposto sobre as transações financeiras, diferenciado entre produtos financeiros e ações, mas a sensação que temos por estes dias, e que é criticada por alguns economistas, é que os políticos parece que andam à procura de qualquer resto no fundo do tacho que ainda exista do ponto de vista de dinheiro para taxar esse dinheiro que ainda existe. E a banca parece, de facto, o próximo alvo. Exatamente. E eu confesso que me preocupa um pouco essa situação. Evidentemente que nós, quando olhamos para o tema, nutrimos alguma simpatia. Bom, os bancos, é a altura também dos bancos, aliás, como ele próprio disse no discurso. Mas esta medida, para mim, tem vários problemas. O primeiro é exatamente como refere, mais uma vez, estamos à procura de receitas. Isto é, andamos aqui constantemente a tentar arranjar, eventualmente, neste caso, receitas politicamente corretas, que são aceites para taxar as transações e que, também importa dizer, que vai para a banca e depois vai para os próprios clientes e utilizadores da banca. Importa dizer que a banca está presente em todo lado. Portanto, se pode haver aqui alguma simpatia por alguma equidade relativamente a isso, há dois problemas, referiu, são dois. Um é o facto de ser uma medida relativamente unilateral, digamos assim, da zona euro, mesmo dentro da própria União Europeia, e já com a oposição clara da Inglaterra e dos Estados Unidos. E segundo, nós temos que ter também algum distanciamento e alguma prudência. Convém dizer que hoje há muita concorrência, temos em todo lado os países emergentes a aparecerem em várias áreas, na indústria, nos serviços, etc, etc. Importa relembrar que se há algum também setor, no sistema financeiro, que claramente estão longe de uma Europa e dos Estados Unidos. Se há algum setor onde parece-me clara ainda a liderança
em termos tecnológicos, em termos de serviços, de criatividade, de imaginação, de produtos novos, etc, etc. É claramente talvez no setor bancário, se quisermos no setor financeiro. Isso é prejudicar também essa capacidade de concorrência. E também percebo que isto parece quase de propósito. Começámos a deitar abaixo umas atrás das outras. E, portanto, quando agora nos viramos também com medidas que, enfim, mais ou menos, de forma mais clara ou menos clara, a prejudicar também, no fundo, a mecânica, a produtividade, se quisermos, a competitividade do setor financeiro, eu causa-me alguma apreensão. E, sobretudo, porque a razão primária continua a ser a busca de receitas que nunca chegam como está visto. E, portanto, eu acho que é preciso muita atenção, muita cautela, e temos que nos lembrar que hoje, naturalmente, que a Europa é uma sociedade de serviços muito, muito forte, e importa dizer que, de todos os pontos de vista, o setor financeiro, o setor bancário em particular, é dos mais importantes em termos de emprego, em termos da sua inovação, da tecnologia, etc, etc. E, portanto, nesse sentido, causa-me alguma preocupação estar a avançar com medidas, repito, em termos unilaterais e que vão prejudicar um pouquinho aquilo que ainda é uma vantagem comparativa em termos europeus, que é o sistema bancário. Rui, temos falado bastante de banca ao longo destes tempos, comparando também a banca nacional com a banca estrangeira, mas há um dado que me parece importante, para o qual gostava de ter o seu comentário, que tem a ver com, apesar da crise e apesar de a banca ter, de facto, apresentado algumas quedas na bolsa, alguma queda de resultados, os portugueses continuam a depositar e em crescendo o seu dinheiro da banca. Há claramente uma confiança entre os clientes e os banqueiros nacionais. Felizmente há, porque também são bancos históricos. Digamos, nós temos bancos centenários e, no caso, digamos, e as pessoas estão muito associadas, são marcas que têm uma reputação elevada. A diferença entre notoriedade e reputação vai daí. A notoriedade tem a ver com o prestígio da marca, que se pode ganhar tipo Coca-Cola. A reputação tem a ver com a credibilidade. É algo da afetividade que nós temos. E não há motivos para pensarmos diferentes. Porque o que estamos a falar, e muito bem disso o professor João Cantigas Esteves, é uma questão de rendibilidade, que é a dos capitais próprios, porque a banca tem capitais muito intensivos, aos tais rastros de solvabilidade. Ora, o sistema financeiro europeu, segundo o relatório do FMI, por isso é que esta medida, de facto, pode ser interessante em termos populares, as pessoas se sentirem-se confortadas, porque, de facto, o setor financeiro foi salvo. O americano, já agora, o americano foi salvo em 2008 pelos governos centrais. A Alemanha teve intervenções em bancos, a Holanda nacionalizou bancos, a França teve intervenções, nacionalizou, a Bélgica nacionalizou, o Dexia a meias com os holandeses, em Portugal não houve. Não houve. Nós temos dois casos que foram casos de polícia. Foram casos de puros fraudes, em que a história vai dizer se houve ou não houve precipitação do governo e do governador do Banco de Portugal. Enfim, segundo as informações, agora, passado 4 anos, parece que houve alguma precipitação. Pelo menos o custo para os portugueses significa 5 mil milhões e imagem de intervenção em 2 bancos, que foi o Banco Privado Português e o Banco Português de Negócios. Ou seja, até agora, não houve nenhuma intervenção nem utilização de dinheiros públicos a nível do Estado. Antes, pelo contrário, as garantias bancárias que o Estado cedeu no momento ao processo interbancário em 2008 renderam taxas à volta de 3,7% dos montantes. Sobre montantes muito elevados. Tanto que depois desistiram, não mais foi utilizado. O que está a acontecer agora é profundamente diferente. E é profundamente diferente porque nós, no dia 21 de setembro, tivemos um relatório do FMI, que era o Global Financial System, em que referia que as perdas do sistema europeu financeiro, com as imparidades dos países em crise, e a Bélgica também chegava, era a Bélgica, a Itália, a Espanha, a Grécia, a Irlanda e Portugal, poderiam ascender a 300 mil milhões. 300 mil milhões. Já dissemos aqui há 8 dias. Ou seja, numa altura em que é necessário dinheiro para cumprir com estas perdas. É necessário dinheiro para aumentar o capital dos bancos. Percebe? Os acionistas estão atrapalhados. Quando nós vemos o banco, o BNP Paribas, a baixar a 53%, a Société Générale francesa a baixar 61%. É muito dinheiro que se evapora de um dia para o outro.